Em Provérbios capítulo 9, versículo 5, o Senhor Deus faz um convite a todas as pessoas que desejam a vida eterna. Ele diz o seguinte: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que preparei. Deus está fazendo um convite a todas as pessoas. Ele está dizendo: vinde. Ele está chamando você para quê? Para comer do pão e beber do vinho que ele preparou. Do que Deus está falando aqui? Está falando de Jesus. O pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Cristo. A pessoa que recusar este convite, ela está recusando a salvação de Deus. Ela está recusando a vida eterna. Jesus disse em João 6,51, eu sou o pão que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, viverá por mim. De acordo com as Escrituras, na noite em que Jesus foi traído, ele estava reunido com seus discípulos para a ceia. E está escrito que Jesus tomou o pão, deu graças, partiu o pão e entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós. Isso é o meu corpo que é dado por vós. E depois ele pegou o vinho, então, deu aos discípulos, dizendo: tomai e bebei todos vós. Isso é o meu sangue que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Como é que alguém pode comer a carne de Jesus? Se alimentando com a palavra de Deus. É assim que nós comemos do corpo de Cristo. Comer do corpo de Cristo é mais do que simplesmente você ler a Bíblia. É você compreender o que representa a vinda e a morte dele na cruz. É tomar consciência de que tudo isso foi feito a nosso favor, para que não tivéssemos mais que nos submeter à escravidão imposta pelo diabo. Que escravidão é essa? Como é que o diabo escraviza as pessoas? Submetendo elas a uma vida de sofrimento, de fracasso, de derrota, levando elas ao mais baixo padrão moral, roubando delas a felicidade, a prosperidade, a paz, a saúde e a vida. Jesus alertou que o objetivo do maligno é roubar, matar e destruir. Mas ele, Jesus, veio para nos dar vida com abundância. Mas só consegue tomar posse dessa vida a pessoa que se alimenta do corpo de Cristo. Preste atenção, porque esse ensinamento é muito profundo. Se você cochilar, se você distrair um pouquinho e não prestar atenção, você não vai conseguir entender o que Deus está falando aqui. Não deixe nada desviar a sua atenção. Eu estou ensinando você como é se alimentar do corpo de Cristo. Comer do corpo de Cristo é saber o que a morte dele representa. É assumir para si todo o benefício que ela te trouxe. E qual é o benefício que nós recebemos com a morte de Jesus? Para que foi que ele deu o seu corpo para ser crucificado e morto? O que é que eu e você ganhamos com isso? Nós ganhamos direito a ter saúde em nossos corpos. Ganhamos a cura das nossas enfermidades. Isaías capítulo 53, versículo 4, é que diz isso. Foi para isso que ele deu o seu corpo.
Era isso que ele estava revelando para os discípulos quando ele partiu o pão e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo que é dado por vós. Está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 53, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando diz aqui verdadeiramente, o profeta está afirmando que isso é verdade. Mas tem gente que vai dizer, se é verdade, por que tem muita gente doente por aí? E aí? O que é que você me diz? Por que tem muita gente doente? Se Jesus, quando morreu, ele levou as nossas enfermidades no corpo dele. Pode responder aí, você que acha que sabe tudo. Só não vai dizer que é tudo mentira, porque não é. O profeta disse, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e pelas suas feridas fomos sarados. Isso foi feito verdadeiramente. Mas sabe por que tem muita gente doente nesse mundo? Porque tem recusado o convite de Deus para comer do pão e beber do vinho que ele preparou. O que é isso? É aceitar a doutrina, o ensinamento de Deus. O apóstolo Paulo explicou ao povo de Corinto o motivo pelo qual havia entre eles muitas pessoas doentes e porque muitos não conseguiam a cura. Ele disse que muitos não estavam discernindo o corpo de Cristo. Ele disse assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que antes de você aceitar o convite para ser um participante da mesa do Senhor, em primeiro lugar você deve se examinar e ver se é isso mesmo que você quer. Se você quer ser uma pessoa de Deus ou se você prefere viver a vida que o mundo te oferece. A vida com Deus é uma vida 100% livre, mas é uma vida com disciplina e responsabilidade. Ao contrário da vida no mundo, que é uma verdadeira bagunça onde ninguém respeita ninguém, onde se faz o que bem entende, onde se comete todo tipo de pecado, todo tipo de imundície. Então, primeiro a pessoa deve se examinar e decidir o que ela realmente quer. Porque o apóstolo advertiu que não podemos ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. É preciso saber discernir o corpo de Cristo. Se você quer ser uma pessoa de Deus, você não pode se comportar como uma pessoa mundana. Tem coisas que se fazem por aí que só de pensar já é uma coisa horrenda, já mancha a nossa vestidura espiritual, quanto mais praticar. Então primeiro você se examina, depois então coma do pão e beba do cálice, isso é, receba a palavra, creia nela, e quando ela tocar no seu coração e trazer à memória os teus pecados, então você os confessa. Você se arrepende deles, deixa de praticar a idolatria e se converte do seu mau caminho. Tenha discernimento do corpo de Cristo. Não se curve diante de estátua alguma e nem sequer tome nos seus lábios o nome dessas entidades, porque nenhuma delas deu o seu próprio corpo para ser morto no seu lugar. Você precisa aprender a discernir o corpo de Cristo. Precisa dar valor ao que foi feito por você. Aliás, todos esses bonecos aí não passam de invenção das religiões. Nenhum deles deu o corpo deles para ser sacrificado no lugar do seu. Nenhum deles levou sobre eles as suas doenças, a não ser Jesus.
Tudo isso é invenção do homem. Esses ídolos, essas imagens, esses bonecos não são nada. Só servem para provocar a ira de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Tenha discernimento do corpo de Cristo. Creia no sacrifício dele e entregue-se a ele. Deixe ele ser o Senhor da sua vida. Deus está te convidando para um banquete da vida eterna. Ele está dizendo: vinde, comei do meu pão. Quer dizer, receba a minha doutrina. Receba o meu ensinamento. Bebei do vinho que eu preparei. Aceite o sacrifício de Jesus Cristo. O sangue que foi derramado por você na cruz para perdoar o teu pecado. Não volte a se submeter a estas coisas. Em outras palavras, Deus está dizendo: recebei Jesus, o meu filho. Reconhecei-o como o único Senhor da sua vida. No versículo 6 diz: abandonai a insensatez e vivei. Andai pelo caminho do arrependimento. Provérbios, capítulo 9, versículo 6. Vamos ler de novo. Abandonai a insensatez. É isso que Deus está dizendo para você. Abandonai a insensatez. O que é uma pessoa insensata? É uma pessoa que não tem senso, uma pessoa louca, uma pessoa leviana, que despreza a verdade de Deus. Deus está dizendo: abandone a insensatez. Deixe de ser louco, deixe de ser leviano. Pare com esse negócio de venerar esse monte de santos que inventaram por aí. Isso não existe. É invenção dos homens, é insensatez achar que isso é alguma coisa. O Senhor está te dizendo: abandonai a insensatez. E para que eu tenho que abandonar a insensatez? Ele disse: para que viva. Abandonai a insensatez e vivei. Quem vive de modo insensato não está vivendo. Está aí sofrendo nas mãos do capeta. Está enfermo, está com problemas na vida, está endividado, está sobrecarregado, está sem paz. Mas Deus está dizendo: abandonai a insensatez e vivei. Andai pelo caminho do arrependimento. Tem que se arrepender de um dia ter sido insensato. Tem que parar com isso imediatamente. Esse é o recado de Deus que eu tenho para você hoje. Eu só espero que você não seja uma pessoa ímpia, uma daquelas pessoas zombadoras que desprezam a palavra de Deus. Porque o Senhor Deus diz que o que censura o zombador traz afronta sobre si. E eu não quero trazer afronta sobre mim. Diz que quem repreende o ímpio está manchando o próprio nome. Espero que você não seja uma pessoa ímpia. Que você esteja recebendo o recado de Deus no seu coração e dizendo: sim, Senhor, eu vou obedecer. A palavra de Deus diz: não admoestes o escarnecedor para que não te aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Orienta a pessoa que tem sabedoria e ela será ainda mais sábia. Ensina o homem justo e ele aumentará em muito o seu saber. O temor do Senhor é a chave da sabedoria. E conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Espero que você seja essa pessoa, a pessoa sábia. Para finalizar, eu quero passar para você um conselho que Davi deu para o seu filho Salomão, quando ele estava para morrer. Esse conselho é para você também guardar no seu coração. Diz assim: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com coração perfeito e espírito voluntário, quer dizer, de boa vontade e com prazer, porque o Senhor esquadrinha todos os corações. Esquadrinhar significa investigar, analisar minuciosamente. Deus faz isso com o coração de cada homem sobre a face da terra. Ele esquadrinha todos os corações. Ele investiga, ele analisa minuciosamente cada coração. Ele penetra todos os desígnios e pensamentos do homem.
Se o buscares, o acharás. Porém, se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Examine a sua vida. Veja o que é que está te afligindo. Anote tudo o que você está precisando. Reserve um horário do seu dia para buscar a Deus. Busque porque você vai encontrar. E quando você sentir que está em comunhão com Deus, faça a sua oração. Coloque diante dele os seus problemas, as suas necessidades, porque com certeza ele vai suprir cada uma delas. Deus te abençoe.